Bom dia, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos agora para trabalhar a semana 3 do PET 2, que trata da divisão celular. Mas afinal, o que é a divisão celular? É uma característica muito importante das nossas células, que ela tem essa capacidade de duplicar-se, né? E para fazer isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que multiplicar o seu material interno e depois dividir em dois. Então, isso é divisão celular. É essa capacidade que a célula tem de duplicar-se, mas inicialmente ela precisa multiplicar o seu material genético interno para depois dividir entre duas células, tá? Mas por que as células se dividem, tá? A ideia é crescer ou então de repor as células perdidas. A mitose, que é o que a gente vai falar, ela ocorre nas nossas células somáticas. O que são nossas células somáticas? São as células de crescimento, tá? Então, o que é o processo de mitose? Você tem uma célula mãe que vai dar origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, com a mesma quantidade de material genético da célula que a criou, tá? Então, quem que começou a estudar o núcleo? Robert Brown, tá? E ele descobriu que é uma estrutura presente em todas as células eucarióticas e que dentro desse núcleo celular está o tão famoso DNA da célula. Ele é delimitado por um envoltório nuclear, uma vez que ele é eucarionte, e nessa membrana nuclear você tem uma série de poros, por onde vão passar uma série de substâncias. Mas qual que é a função do núcleo? Regular as reações químicas e armazenar as informações genéticas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a intérfase, tá? Mas o que é essa intérfase? É um período onde você não tem ainda a divisão, mas a célula está se preparando para isso, tá? Então, esse período de intérfase, ele antecede o processo de divisão celular, tá? Você tem o G1, você tem a fase S e a fase G2. Depois que passou por esse processo de preparação, mas que ainda não é um processo de divisão celular, que é o G1, o S e o G2, você vai ter início a mitose propriamente dita. Então, o que é a intérfase? É um período que antecede a divisão celular e ela é dividida em fases chamadas G1, fase S e G2, tá? Então, uma vez que ocorreu a intérfase, a célula está preparada para fazer a mitose, tá? Então, o que é a mitose? De uma célula mãe que vai dar origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, ela tem uma importância muito grande no crescimento dos organismos multicelulares e no processo de regeneração dos tecidos, tá? Você tem 4 fases da mitose propriamente dita: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos à prófase. Aqui eu gosto muito de trabalhar com o desenho, né? O que é isso aqui? É uma célula. Essas duas estruturas aqui são os centríolos, que ficavam aqui bem perto do núcleo e que vão para os polos, né? Para as partes diferentes, contrárias da célula, para iniciar o processo de mitose. Então, a prófase é a fase mais longa da mitose. E o que acontece nessa prófase? Ocorre um aumento do volume do núcleo, ok? E aí, a cromatina, os filamentos
pontos de cromatina começam a se condensar. Dessa forma, os nucléolos, que é aquela parte do núcleo responsável pela produção de ribossomos, eles desaparecem momentaneamente, tá? E aí, cada par de centríolo vai migrar para o oposto da célula, mas sempre ligados por essa fibra do fuso, tá? A carioteca, a membrana nuclear, ela vai se fragmentar, ela vai se desfazer e os cromossomos vão ficar presos por essas fibras do fuso que estão ligados pelos centríolos, ok? Essa é a primeira fase, chamada de prófase. Esse aqui é o desenho da prófase. Mas como ela é a fase mais longa, vamos prestar bastante atenção nisso. Agora eu tenho a metáfase, tá? É a segunda fase da divisão celular por mitose. O que acontece? Olha só aqui. Aqui você tem os centríolos, já migraram para os opostos das células, já fizeram o fuso cromático, né? Você vê aqui que a membrana, ela sumiu, o nucleolo não existe mais, e os cromossomos ficaram ligados pela fibra do fuso. E qual que é a característica da metáfase? Eles ficam na zona equatorial da célula. E as cromátides irmãs, que é o nome que se dá para esses cromossomos agora, elas estão unidas pela parte central, que a gente chama de centrômero, tá? Então, você tem um citoplasma com muita movimentação de partículas e organelas, e aí você tem eles se dirigindo, né, de maneira igual para os polos opostos da célula. Qual que é a característica da metáfase? As cromátides irmãs unidas, sendo que o centrômero delas estão ligando aí as fibras do fuso. E todas as cromátides estão localizadas na zona equatorial da célula. E aí vem a terceira fase, que a gente chama de anáfase. Vamos observar aqui o desenho, olha só. As cromátides irmãs, elas não estavam unidas pelo centrômero e exatamente no meio da célula, aqui já não existe mais isso, tá? E aí o que vai acontecer? Essas cromátides irmãs, elas vão se separar e vão migrar para os polos da célula, tá? Caracterizando o fim da anáfase, ok? Então, o que acontece? O centrômero de cada cromossomo duplicado vai se dividir, separando as cromátides irmãs, e aí elas são puxadas pela fibra do fuso para os opostos da célula, né? Dessa maneira, quando elas chegam a esses opostos, você tem o fim da anáfase, tá? Para começar a fase final, denominada de telófase. O que é a telófase? Lembra daquelas cromátides irmãs que se separaram e foram para os opostos da célula? Então, agora eles atingem os opostos, você não tem mais o fuso ligando essas cromátides, e aí começa tudo de novo. A reorganização da membrana nuclear, a descondensação dos cromossomos, aí vai reaparecer o nucleolo, que tem uma importante função dentro do núcleo, e aí ocorre o que a gente chama de citocinese, que é a separação do citoplasma, originando duas células filhas com o mesmo número de cromossomos daquela inicial que a gerou, tá? Então, vamos fazer uma observação geral. Eu gosto muito de usar desenhos feitos por vocês mesmos, tá? Então, olha só, você tem aqui a intérfase, que é a fase que antecede a mitose, onde ainda não há uma duplicação do material.
Aí você tem a prófase, os cromossomos vão descondensando, eles começam, a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece, os centríolos migram para os opostos da célula, os cromossomos, então, na metáfase, eles ficam unidos pelo centrômero, né? Coisa que na anáfase já ocorre a separação das cromátides irmãs, para finalmente na telófase acontecer a separação mesmo dessas células. A gente chama de citocinese, que é a separação do citoplasma, e cada uma dessas células formadas vai ter o mesmo número de cromossomos daquela que a gerou. Aqui é uma outra forma de ver as etapas da mitose. A intérfase, o início da prófase, o final da prófase, que é a fase mais longa. A metáfase, onde você tem os cromossomos na zona equatorial da célula. A anáfase, onde você já tem as cromátides irmãs indo, né, já estão separadas e indo para os opostos da célula para dar início à citocinese, né, que é o final da telófase, onde você tem a separação do citoplasma, e finalmente você tem duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, eu costumo muito prestar bastante atenção nesse detalhe. Então, uma célula diploide, 2 Ns, vai dar origem a duas células também diploides, 2 N. Tá? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham tido uma pequena noção do que é a mitose. Vale a pena ler mais, procurar mais informações para que você consiga construir o seu conhecimento. E se vocês querem uma dica para hoje, eu gostaria que vocês fizessem os desenhos da mitose. Todas, desde o início, onde ocorre a prófase, depois a metáfase, a anáfase e a telófase. Os desenhos desse vídeo podem ajudar. Então, a tarefa de hoje é essa: desenhar a mitose. E eu quero ver, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.